Reflexão do dia 26 de setembro de 2023, 25ª semana do Tempo Comum, terça-feira, santo do dia, São Cosme e São Damião, os irmãos gêmeos médicos. No século III para o século IV, então nós temos a figura desses dois irmãos que se dedicam ao pobre, que se dedicam ao excluído. Eles com os dons de cura e sendo médico também, aplicando a ciência da medicina, então naquela época, atendem aquelas pessoas sofridas. Isso desperta, então, a atenção da autoridade romana, que acaba por persegui-los e são sentenciados à morte porque usam o nome de Jesus em suas curas. Então eles tentaram matar São Damião e São Cosme à flechada, não conseguiram. Tentaram a pedrada, as pedras voltaram contra aqueles que atiravam as pedras, também não conseguiram. Então eles decidiram decapitar, cortar a cabeça dos dois. Assim terminou a vida desses dois jovens santos de hoje, que dedicaram a sua causa ao Santo Evangelho e ao atendimento das pessoas excluídas. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria ir numa missa, que alegria participar da igreja, que alegria servir ao Senhor através de uma pastoral, de um serviço. Que alegria quando estou no movimento, quando eu participo do Evangelho. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o responsório no Salmo 121. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Toda igreja, toda família orante é uma Jerusalém, né? E nós já nos detemos em suas portas. Que desçam sobre nós a graça, a bênção e toda a força do Espírito Santo sobre aqueles que se dedicam à causa do Evangelho, à conversão de almas, à salvação de muitos corações. Por isso nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está no livro de Esdras, capítulo 6, de versículo 7 ao versículo 20. Nós já sabemos que o rei Dario, ele liberou então o povo para que fosse reconstruir aí o templo em Jerusalém, que Nabucodonosor teria destruído, né? E depois de mais ou menos 80 anos vivendo ali no exílio, então agora o novo rei, ele libera para que os anciãos e todo o povo da Judéia possa construir o seu templo. É o segundo templo. Assim fala. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos edifiquem a casa de Deus e no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. Não só permitiu a construção, mas falou que toda a autoridade constituída em Jerusalém desse todo o apoio e reembolsasse aqueles que dedicavam suas riquezas, seus valores para a construção do templo. Quando Deus faz, faz. E os anciãos dos judeus continuaram a construir e finalizaram com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem de Deus de Israel e as ordens de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi construída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto
dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número da tribo de Israel. Então foi uma grande festa a comemoração, a inauguração, a reinauguração do templo do Senhor. A família de Israel, a família judeia, estava ali reunida, agradecendo e louvando a Deus. Porque de quem é a casa do Senhor? Senão daquele que louva a Deus, daquele que em família engrandece o Senhor. Então estão todos reunidos porque edificaram com seus bens a casa do Senhor. Estabeleceram também os sacerdotes segundo as suas categorias e os levitas segundo as duas classes para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, como todos os levitas se haviam purificado. Juntamente com os sacerdotes estavam puros, assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para eles mesmos, eles próprios. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que tiramos da essência do livro de Esdras, capítulo 6? Que depois de inaugurado o templo, é a família que se reúne. Então, de quem é a igreja? De quem é verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo? São daqueles homens e mulheres que obedecem à palavra de Deus. Homens e mulheres, filhos, filhas, família, que estão juntos na palavra de Deus. A igreja não é de padre, não é de bispo, não é de papa, não. A igreja é nossa. Nós temos que abraçar a causa do evangelho, celebrar com todo o clero, celebrar com toda a ordem da igreja a edificação do Senhor. É o Senhor, é o corpo, né, que é Cristo Jesus. O cabeça é Cristo e o corpo é sua igreja. E nós fazemos parte dessa igreja. A igreja é a família. Então devemos educar os nossos filhos, produzir neles motivação para que eles sirvam ao Senhor através da igreja. Porque a igreja é daquele que segue o Senhor Jesus. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 8, de 19 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, provavelmente pela parte de José, né? E também naquele tempo não tinha a palavra primo, então tudo era irmão, né? Toda a família era irmão. Mas naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: ó Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Aí Jesus olha para todos e vai repetir aquilo que foi falado em Esdras hoje, aquilo que foi falado no Salmo hoje, Salmo 121, que alegria quando me disseram, quando vamos à casa do Senhor. Ele vai falar de quem é a igreja. Ele vai falar, Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Quem mais colocou em prática do que Maria? Que Deus se doou completamente, se entregou completamente à causa do Senhor, à causa da salvação, ao plano de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queremos pertencer à família de Deus, à família de Jesus Cristo, sendo então obedientes à vossa palavra. Queremos ouvir a vossa palavra e que ela produza em nossa alma, em nosso ânimo, em nosso intelecto, em nossa inteligência, a vontade de te servir também no Espírito. Vem, Senhor, sobre nós, derrama sobre nós em profusão uma graça, a mesma graça, o mesmo poder que destes a São Cosme e Damião, que seu espírito de ternura, de coragem, nos transforme agora em heróis, né, pela causa do Evangelho. Que possamos, Senhor, nutridos pelo vosso Espírito, a converter corações,
convencer corações para te seguir e vivendo assim o testemunho do nosso batismo, que possamos ser exemplos para muitas pessoas para abraçar o vosso nome, a vossa causa, Senhor. Dai-nos, Senhor, a certeza da salvação, dai-nos, Senhor, a certeza da ressurreição, e que a nossa pregação seja firme, seja alegre, seja competente para convencer os corações que a vida fora de Ti não tem sentido, somente a vida em Ti, Senhor. Vivendo o nosso batismo, nós vamos conseguir viver eternamente diante de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, faça parte desta família de Jesus. Quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os que ouvem a palavra e colocam em prática. Então, vamos colocar em prática a palavra de Deus, multiplicando em nossas redes sociais a esta palavra, essa pregação, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.